abrir a sua Bíblia em Mateus 6:9. Vamos dar sequência à série que estamos, Segredos da Oração Certa. E hoje nós vamos falar algo que é para os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Pela minha conta, sim, presumidamente foram 43,87% das pessoas que estão aqui, né? Então, vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês estavam distraídos abrindo a Bíblia ou o aplicativo em Mateus 6, né? Então, vamos lá. Quantos filhos e filhas de Deus temos aqui nessa noite? Olha, 82,49% foi agora. Então, até o final, nós teremos 100% filhos de Deus aqui. E vamos entender, nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Falei dos dois primeiros aspectos que Jesus nos ensinou ali, sobre a exclusividade, sobre a intimidade e sobre a motivação correta para fazer a oração. E agora nós vamos mergulhar na oração que Jesus nos ensinou. Vamos ler Mateus 6:9. O começo dela diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós estamos 2 domingos nessa frase e vamos para o 3º domingo nessa frase, porque nós precisamos entender o contexto, precisamos compreender o conteúdo, a profundidade dessas palavras, para não ficar só repetindo. Quer ver uma coisa? Bota no versículo 7 ali, 2 versículos antes ali. Ali, o próprio Jesus fala para nós não ficarmos repetindo a mesma coisa, né? Como os pagãos fazem, pensando que por muito falar, nós vamos então ser ouvidos. Então não é por repetir, a gente precisa entender. Aqui Jesus então dá uma estrutura de oração. Então vocês orem assim. E não é para ficar repetindo. Se ele falou antes que não é para repetir, então não é para pegar esse modelo de oração e ficar repetindo esse modelo. É o quê? É para pegar a estrutura, o conteúdo, entender isso e a nossa vida de oração ser direcionada por esse conteúdo. Bota de volta no versículo 9. Então, ele explica, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, nós estamos aqui primeiramente entendendo essa paternidade, porque falamos sobre o nosso Pai dos céus. Vimos isso na semana passada. Você que não esteve semana passada, pegue a ministração no nosso canal do YouTube para mergulhar nisso, naquilo que falamos. Porque aqui nós vamos para outros aspectos. Falamos sobre a paternidade de Deus, a paternidade celestial, desse Pai que está nos céus, que é muito diferente da paternidade humana que tivemos, por melhor que tenha sido. Agora vamos entrar no nosso contexto agora, porque se chamamos o Pai dos céus de Pai, então nós somos filhos. Então precisamos entender essa nossa nova identidade como filhos de Deus. Por quê? Porque pessoas quando nascem, elas não são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas ser filho de Deus é algo muito diferente, muito além. João capítulo 1, versículo 12, como nós temos repetido, nós vemos então Jesus nos ensinando que nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus a partir do ponto em que nós cremos e recebemos Jesus. Aí nós recebemos o direito. Então, olha só, somos criaturas de Deus. Se recebemos Jesus na nossa vida, cremos nele, nós passamos então a ser filhos? Sim ou não? Não. Agora bolou a minha cabeça agora. Nós passamos a ter o direito de nos tornarmos filhos. Então aceitei Jesus, já sou filho? Não. Você recebe a capacidade, o direito, a condição, a possibilidade. Agora, se você era uma criatura feita por Deus e por aceitar a Jesus, recebe essa condição de se tornar filho, antes de você, sendo criatura, você tinha uma identidade. E a partir da sua entrega a Jesus, você passa a ter uma nova identidade, um direito de ter essa nova identidade como filho e filha. Mas precisa haver um processo seu de entrega para que você cresça nessa identidade. Então, repita-se comigo: em Jesus, eu recebo o direito de ter uma nova identidade como filho de Deus. Ok? Entendemos isso? Então, vamos entrar nesse processo. Porque essa transformação de identidade, ela vai acontecer até o final da nossa vida aqui nessa terra.
Então nós precisamos estar focados nessa transformação de identidade. Por quê? Porque você tem uma mentalidade, você tem uma forma de pensar, uma forma de conduzir a sua vida. Então você vai trazendo uma bagagem de pensamento, de sentimento, de reações que tem a ver com a velha criatura. E isso vai sempre querer te puxar para novamente você ter aquele padrão. Agora, recebendo Jesus na sua vida, você recebe esse direito e vai aprendendo com o Espírito Santo a ser transicionado na sua mentalidade, saindo do padrão desse mundo. Coloca Romanos 12, 2, onde Paulo nos ensina que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, mentalidade, pensamento. Lá em Romanos 8, Paulo também fala que nós devemos ter a mentalidade do Espírito, não a mentalidade da carne. Devemos nos empenhar em ter a mentalidade do Espírito. Então, é uma transformação de identidade. Essa transformação de identidade é pensar diferente da forma qual pensávamos. Sermos transformados pela renovação da nossa mente, para então experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua, na mesma oração que Jesus nos ensinou e nos ensina. E essa vontade de Deus que está no céu para vir para a terra, ela acontece por meio de uma transformação de identidade, uma mudança de mentalidade. E na nossa vida acontece assim, preste atenção. A transformação da nossa identidade direciona o propósito. Direciona o nosso propósito. Dependendo da forma como você se enxerga, a forma como você se vê, isso vai direcionar as escolhas que você vai fazer relacionadas à tua missão aqui na Terra. Vai direcionar como que você vai conduzir a sua vida profissional, como que você vai conduzir a sua vida material, financeira, como que você vai conduzir a sua vida emocional, as escolhas que você vai fazer relacionadas ao amor, à paixão, a forma como você lida no seu relacionamento conjugal, a forma como você educa os seus filhos, vai mudar tudo, tudo muda. Você sai do padrão do mundo e você então capta, entende, aprende, adquire a mentalidade do reino dos céus, então vai começando a agir aqui na terra com a mentalidade diferente. Então, a identidade transformada direciona o nosso propósito. Diga, identidade transformada direciona o nosso propósito. E aí, sabe o que acontece em seguida? Conforme nós vamos sendo transformados na nossa identidade, o nosso propósito, a nossa missão, a forma pela qual nós lidamos nas situações aqui na vida, com as pessoas, isso é ampliado. Então, nós somos ampliados na nossa visão. A identidade transformada direciona ou redireciona o nosso propósito e amplia a nossa visão. Então, nós saímos de criaturas de Deus, enxergando as coisas de forma natural. Então, vamos aprendendo do céu, da parte de Deus, da parte do Pai Nosso, da parte do Espírito Santo, como então enxergar esse mundo aqui com as lentes do céu, não da terra. Não nos amoldando ao padrão desse mundo, mas nos amoldando ao padrão do céu. E aí então nós vamos buscando essa presença de Deus, porque Ele é a fonte dessa transformação. E aí então vamos conseguindo mudar atitudes, pensamentos, direcionando de forma diferente a nossa vida, porque começamos a enxergar tudo aqui de uma forma mais ampliada. Não apenas do ponto de vista da terra, mas de como devemos enxergar do ponto de vista do céu. Como é que você enxerga aquela pessoa que é uma pedra no sapato? Como é que você lida com aquela pessoa que é arrogante? Como que você lida com as situações quando alguém te fere? O que você faz quando alguém está te perseguindo, alguém está te maltratando? O que Jesus fala para nós fazermos? Mas como é que nós agimos? Deu para pensar? Quem é que sabe como é que Jesus ensinou? O que fazer em situações como essa? Quem me ajuda? O que a gente deve fazer com aqueles que nos prejudicam? Orar.
E aqueles que nos amaldiçoam, a gente faz o quê? Servo de Belial, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, que é mais poderoso que teu Deus aí. É assim que a gente faz? O que Jesus ensinou a fazer? Aquele que nos amaldiçoa, a gente abençoa. Mas você lembra disso na hora que você está no meio do foco de tensão? Então, demora às vezes, né? Isso quando a gente lembra, né? Então a gente precisa ser transformado na nossa identidade. Está entendendo? Eu dei um exemplo de inúmeros exemplos. A gente pode aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Então vamos aqui pegar 4 aspectos, gente, sobre essa condição, esse direito concedido por Jesus, por sermos filhos de Deus. Nós temos aqui alguns aspectos sobre esse direito que recebemos por nos tornarmos filhos. Eu quero compartilhar esses 4 aspectos com você. E o primeiro é que filhos de Deus, têm agenda com prioridades do céu. Eu não sei como é que você conduz a tua vida. Mateus 6,33, como nós falamos na semana passada, Jesus nos ensina que nós não devemos nos preocupar com as nossas necessidades. E as necessidades podem ser materiais, podem ser emocionais, podem ser familiares, podem ser profissionais, financeiras, ministeriais, conjugais, paternais. Talvez aquilo que tem te preocupado em relação aos teus filhos. Quem é que veio aqui nessa noite preocupado com o filho, com a filha? Levanta a mão aí, por favor. Então, em nome de Jesus, eu quero dar essa palavra para você, sentindo o Espírito de fazer isso agora. Fica tranquilo, Deus está trabalhando, só continua orando e intercedendo, amém? Essa palavra é para você. Deus está agindo, mesmo quando você acha que Ele não está. Fica em paz. Faz só a tua parte que Deus vai fazer a dele. Amém? Diga, eu recebo. Filhos de Deus têm uma agenda com prioridades do céu. E ali Jesus fala assim, ó. Busque primeiro, em primeiro lugar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Isso fala de prioridade. Eu creio que um dia eu vou pregar só sobre prioridades. Está chegando a hora. Mas não é hoje ainda. Quando a gente cresce como filhos de Deus, a agenda do céu se torna prioridade em nossa vida. Nós temos muitas responsabilidades. Você tem muitas responsabilidades. Você tem contas a pagar. Você tem objetivos que você quer alcançar. Você tem obstáculos nesse momento da sua vida, sim ou não? Você tem procurado respostas e faz parte da vida. Todos nós aqui estamos vivendo alguma guerra, alguma batalha, seja ela pessoal, emocional, física. Todos nós vivemos, estamos aqui nesse mundo que jaz no maligno e isso aí faz parte da nossa vida. Agora é o seguinte, filhos de Deus não precisam se preocupar. Faz o que você tem que fazer, faça bem feito. Mas não coloque as coisas e essas situações e as preocupações na frente de Deus. Fique atento, é a primeira coisa, o primeiro aspecto. Porque aqueles que são filhos de Deus têm convicção que o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que está em todo lugar, Ele está trabalhando em favor dos seus filhos. E a primeira palavra nessa noite aqui é te edificar, te lembrar que o Pai nosso que está nos céus, Ele está atento às tuas necessidades. Ele diz para você, não se preocupe, faça o que você tem que fazer, faça bem feito, com excelência, faça o seu melhor. Com relação às coisas que você não tem controle, entrega na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Porque Ele é real, Ele é fiel, e Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. E é nessa jornada de entrega, de confiança, que a gente cresce em fé. Só que nós temos a tendência de segurar as coisas e tentar resolver na força do nosso braço, além das nossas forças. Colocamos erradamente essas coisas, as nossas preocupações, ou os nossos projetos, planos pessoais, na frente de Deus. Não colocamos o reino de Deus como prioridade. E aí erramos, perdemos o tom. Mas filhos e filhas de Deus, pessoas que crescem nessa identidade,
em confiar no Pai Todo-Poderoso, em entregar a Ele essas situações, sabendo que Ele está agindo, que Ele pode transformar qualquer coisa. São esses que experimentam o mover sobrenatural de Deus. As situações que estão aí na sua batalha do momento, elas não podem governar a sua vida. Elas não podem tomar conta, sequestrar a tua alma, sequestrar a tua paz. E essa é uma noite da gente quebrar essa influência. Em nome de Jesus, eu vou perguntar para você, você realmente crê que Deus tem poder para mudar essa situação no estalar de dedo? Você tem? Você acredita que Deus pode? Você confia? Será que esse Pai Nosso é todo poderoso? Você confia ou não? Então por que você está preocupado? Então lança toda a preocupação embora. Em nome de Jesus, arremessa para longe. Porque o Senhor Deus é todo poderoso. E Ele age em prol dos seus filhos. Você não tem controle sobre a decisão das outras pessoas. Mas você pode fazer o seu melhor em buscar esse reino dos céus em primeiro lugar. Amém? E aí você recebe alguns direitos que outras pessoas não têm. Nós vamos ver agora também esses direitos. Qual que vai ser a sua escolha? Quanto mais nós colocamos a agenda do céu como prioridade, existe algo a mais que acontece na sua vida. Porque filhos e filhas de Deus vivem debaixo de uma palavra, uma promessa. Preste atenção, Isaías 55:8. Isaías 55:8. Como também Paulo fala em suas cartas, mas vamos pegar essa referência profética de Isaías. Diz assim, o Senhor dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Você está vendo o que Deus está falando para você? Que os teus pensamentos e os teus caminhos não são os pensamentos e os caminhos que Deus tem para você. Vamos além. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra. O profeta Isaías então faz uma ilustração para a gente poder entender. É longe, hein? Da terra para o céu é longe. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, eu quero dizer algo específico na sua vida, você que vai crescer como filho e filha de Deus. Tudo aquilo que você tem pensado, planejado, desejado, é muito limitado em relação ao que Deus tem para você. Aí eu pergunto para você, você vai limitar a sua vida ao padrão, à forma, à capacidade que você tem de pensar sobre a sua própria vida? Você vai limitar a sua vida àquilo que você tem pensado hoje? Eu tenho certeza que você tem pensado coisas boas para a sua vida. Você tem projetado, planejado, mas a melhor coisa, o melhor que pode acontecer na sua vida, não se compara àquilo que Deus está planejando para você. O melhor que você pode estar pensando, planejando, os caminhos que você quer traçar, não se compara ao melhor que Deus tem para você. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E essa fé precisa ser alimentada nessa noite. Nessa convicção de que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Que os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos caminhos. E não deixar com que as coisas que nós estamos vendo, ou sentindo, ou vivenciando nesse tempo, elas impeçam, elas sejam uma interferência. Mas que você mande embora em nome de Jesus tudo que atrapalha. Mande embora também em nome de Jesus a tua tendência de segurar as coisas, querer fazer do seu jeito. Você precisa ter uma disposição ao novo de Deus. Você precisa ter uma disposição em ser transformado. Você precisa ter uma disposição
em querer mudar. Você precisa hoje, nessa noite, abrir mão do comando da sua vida. Porque enquanto você estiver no comando, você só vai até onde os teus pensamentos te levam. Agora, se você entregar de verdade todo o comando nas mãos de Jesus, Ele pode te levar em caminhos e a pensamentos muito maiores que os teus. Então, filhos e filhas de Deus sempre se abrem a possibilidades que não estão enxergando. Diga, em nome de Jesus, como filho de Deus, eu me abro a possibilidades que eu não estou vendo. Porque os planos de Deus são maiores que os meus. Amém? É essa dinâmica que a gente precisa viver. Então, coloque essa agenda do céu como prioridade. Porque conforme nós vamos dando atenção na agenda do céu, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, nós vamos então tendo a possibilidade de nos deparar com esses planos e caminhos maravilhosos que Deus tem. Caso contrário, não. É uma escolha sua nessa noite. O segundo aspecto sobre esse direito espiritual de nos tornarmos filhos de Deus é o seguinte: filhos de Deus têm um destino divino. As pessoas vivem como se o mundo fosse só isso aqui. Como se as coisas fossem acabar aqui. Esse mundo não é a tua casa, lembra? Quero ver quem é que vai lembrar da semana passada. Esse mundo não é a sua casa, é a sua atribuição. Você está aqui em missão. Filhos de Deus estão aqui em missão. Pessoas que não são filhos de Deus, são criaturas, vivem em função desse mundo aqui. Então, quanto mais a gente vai entendendo isso, a nossa mente vai abrindo. E aí o reino dos céus vem sobre nós aqui na terra. Então, nós não vivemos mais como pessoas que vão terminar a sua jornada no pó. Não acaba ali. Tem toda uma eternidade para viver. Para sempre. Num corpo que não terá dor, numa condição que não haverá tristeza, nem choro, nem lágrima. É nessa convicção, nessa fé que nós avançamos. E essa convicção nos leva a experimentar o destino divino que Deus tem. Porque durante essa passagem aqui na terra, o Senhor já sabe os planos que Ele tem para você. E são planos de paz e não de mal. Nós pensamos os nossos relacionamentos de forma diferente quando nós caminhamos num destino divino. As nossas decisões em relação à profissão, por exemplo. Eu vou contar uma para vocês. 2 vezes aconteceu uma coisa comigo. De um jeito, e foi assim. Quando eu estava na reta final de um período da nossa vida, o período foi de 8 anos e meio, desde que viemos para cá, para Santa Catarina. Nós viemos para cá e passamos por dificuldades, escassez financeira, dificuldades do relacionamento conjugal, restauração da questão paternal, mudanças na vida profissional, dores na alma, muitas situações. Foram 8 anos e meio. Eu não sabia que eu estava na reta final. Hoje eu sei que eu estava na reta final quando aconteceu o seguinte. Eu estava terminando a faculdade de Educação Física. E aí, eu tinha passado durante os últimos, na época, acho que os últimos 7 anos e meio, não me lembro bem. Eu tinha passado por muitas situações difíceis, complicadas, no sentido de me sentir dores na alma, porque eu tinha uma condição muito boa no Rio de Janeiro, eu vivia no centro onde tudo acontecia, vivia uma condição financeira muito boa, era conhecido por muita gente, conhecia muita gente, e a vinda para cá, para Santa Catarina, e a entrega de toda a minha vida para Jesus, numa direção que eu senti claramente do Espírito, de renunciar tudo e todos, zerar tudo, resetar a vida, e aí passarem então, depois, por anos de escassez em muitas áreas. Isso foi muito doloroso mesmo. E aí, no final dessa etapa, pensa bem, me aparecem 2 oportunidades, final da faculdade. Então, eu que vivia numa situação, passei por anos ali sendo um ninguém e não tendo nada. E aí, então, a vida foi começando a caminhar. Nessa época, então,
eu recebo uma proposta para trabalhar no Sesc Colônia de Férias. E naquela época, o meu currículo ia ganhar uma condição muito boa. E eu disse não. Financeiramente ia ser muito bom, e eu disse não. Semanas depois, não sei quanto tempo, recebo uma outra proposta de trabalhar no Colégio Barão, lá em Blumenau, que na época era um colégio muito conceituado, acho que hoje ainda é. E o diretor de esportes me chamou para trabalhar com ele. Sérgio, vem trabalhar comigo. E na época, o Colégio Barão tinha equipe de vôlei, né, jogando nível nacional. E foi um baita de um convite, convidado pelo coordenador geral de esporte, que era meu professor na faculdade. E para o currículo ia ser um salto gigantesco, financeiramente também. E eu falei não. Foi fácil? Não. Mas eu sabia que era o certo a fazer. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu tinha um destino divino. E a minha agenda era a agenda do céu. E aí talvez você pergunte, poxa, mas devia ser bênção de Deus tal. Eu falei, não, sabe por quê? Talvez foi até um teste. Eu sabia que Deus podia me dar muito mais. Porque se eu aceitasse aquelas 2 propostas de emprego, eu ia ficar muito tomado no final de semana, ia viajar direto. Eu ia estar afastado das coisas que eu mais tinha como valor, que era servir a Deus, estar com a minha esposa, em primeiro lugar, minha vida com Deus, estar com a minha esposa, estar com a minha filha, na época, só tínhamos ela. E eu tinha 2 células na época. Uma célula na quarta-feira, uma célula no sábado, e tinha os cultos, e eu não queria retroceder na minha entrega a Deus. E eu tinha uma convicção, uma certeza. Deus pode dar algo muito melhor do que essas coisas. A ponto de eu poder ter tudo isso aí que essas oportunidades me oferecem. Só que sem deixar para trás as minhas prioridades. E eu sabia que eu estava honrando a Deus daquele jeito. Foi difícil? Foi, porque eram oportunidades maravilhosas olhando do patamar humano. Do patamar natural, eram oportunidades que, todo mundo na faculdade gostaria de ter. E escorrer pelos meus dedos. Mas eu sabia quem eu estava servindo. Eu sabia que Deus poderia fazer algo muito melhor. E fez. Demorou um pouquinho mais. Demorou bem mais. Mas aconteceu. E o resultado foi bom. Então é muito bom nós estarmos guiando a nossa vida por esse destino divino. Entendendo quem somos. A identidade de filhos e filhas de Deus muda a nossa agenda, as nossas prioridades. E nos dá a certeza de que nós podemos ser usados por Deus aqui nesse mundo. Eu quero dizer para você, como que você tem vivido a sua vida? Olha só o que está em Gálatas 6:10. Preste atenção. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diga, família biológica e família espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você. Quer um atalho para você caminhar honrando a Deus? Honre a sua família, seja um marido melhor, entre nessa jornada, nessa campanha de romper espiritual, com foco de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho de Deus melhor, mais cheio da presença dele. Honre a sua família espiritual, sirva nos ministérios, invista financeiramente, invista seu tempo, abra sua casa para os grupos de crescimento, seja um anfitrião, seja um mobilizador de grupo, cresça nisso, rompem os seus medos, seus receios, em nome de Jesus, vá à frente, dê mais um passo, sirva ao povo de Deus, à noiva de Cristo, porque dessa forma você está servindo a Cristo. Dessa forma nós vamos crescendo nesse destino divino, porque isso é algo para a eternidade. Decida multiplicar financeiramente para você ser uma pessoa que investe na difusão do reino de Deus nessa terra. Estava hoje conversando com um casal e que privilégio nós termos várias crianças no contraturno, que é uma extensão da nossa casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gostaria muito que todos os nossos filhos pudessem estar no contraturno. Você sabe o que é contraturno escolar? É um projeto que nós temos, de termos oficinas
Todos os dias à tarde, de 1 às 5 da tarde, nós temos aqui 2 turmas. Investimos como igreja financeiramente para manter esse contraturno, para abençoar as crianças e, como consequência, as famílias. E temos o desejo de ampliar. Nós temos 2 turmas hoje, queremos ir para 3. Queremos ampliar a faixa etária, hoje é de 4 a 12. Queremos colocar os pequenininhos também, os de 2, os de 3, quem sabe. Porque enquanto os pais estão no trabalho, e no período que eles não estão na escola, eles possam estar aqui, sendo ministrados por Deus. Por que isso? Destino divino. Nós temos uma necessidade de fazer isso como igreja? Temos necessidade? Não. Se fôssemos olhar de uma forma só eclesiástica, nós teríamos outras coisas para investir. Mas nós não investimos pouco. Não é pouco que nós investimos para poder ter isso funcionando. Você compra na cantina, você compra no bazar, você compra no De Amor, você está investindo nesses projetos sociais. Tem lá o Condomínio Milano também, temos ação lá dentro, com as crianças lá dentro, 2 vezes por semana. Tudo isso é porque nós temos um destino divino como família de Deus. Não precisaríamos fazer isso. São só 2 igrejas que fazem trabalho de contraturno na cidade por enquanto. Nós fomos a pioneira em Gaspar. Estamos estimulando as outras igrejas a fazerem também, para abençoar as famílias, investir nisso, porque isso fala por toda a eternidade, isso abençoa as famílias. Destino divino. Então as nossas escolhas atraem o céu para a terra. E quanto mais nós nos movemos em função das coisas do reino dos céus, mais os céus se manifestam na nossa vida. Ou aquele que é o maior interessado em abrir caminho e dar a semente ao que semeia e pão ao que come, ele vem à frente e ele supre todas as necessidades, porque os projetos são dele. Se nós fôssemos olhar de uma forma egoísta, autocêntrica, nós não faríamos isso, porque viríamos outras necessidades, outras prioridades. E como é que é na sua vida? Você tem dado prioridade às coisas do reino dos céus aqui na terra? Ou você tem se deixado levar pelas preocupações e pelas responsabilidades desse mundo? Abençoe as pessoas, semeie o reino de Deus, financie projetos do céu, sirva em áreas dos projetos de Deus aqui na terra. Eu me lembro quando eu dei aqueles nãos, o que mais vinha na minha cabeça era o seguinte: vou ter que abandonar a célula de quarta e a de sábado mais ainda. Eu falei, não. Eu tinha necessidades financeiras? Sim. É o nível da fé de cada um que conta. Eu tinha certeza que Deus poderia suprir aquela minha necessidade de um outro jeito sem eu deixar as prioridades do céu. Sabe o que aconteceu? Um tempo depois, acho que foi 1 ano e pouco depois, aconteceu que num dia Deus me deu uma visão de um negócio, de como fazer, aonde fazer e como fazer. Naquela manhã que eu acordei, eu fui atrás daquilo, totalmente assim, assustado. Não sei se você acredita, eu acho que você vai acreditar que eu não estou mentindo, e aqui algumas pessoas me conhecem de tempo, sabem que isso aconteceu. Em 2 horas, eu não tinha dinheiro, eu não tinha lugar, eu não tinha negócio. 2 horas depois que eu fui atrás, eu tinha um negócio, tinha um lugar e tinha um dinheiro. 2 horas. Então são níveis de fé que a gente vai experimentando. Não foi fácil não, tá? Eu fiquei assustado, fiquei com medo, eu briguei com Deus, me debati, falei, não, quando eu vi que o lugar deu certo, que o negócio deu certo, eu falei, não tem dinheiro, então não dá para fazer. Então eu sou bem sincero, tive minhas guerras também. Não tem, aí ViaCred, eu fui lá na ViaCred, muito reticente, fui lá. Aí sabe quando tudo dá certo, abre caminho, passa à frente na fila e coisa arada, que não, vai lá e fala direto com o gerente, e não sei o que. Falei, não tô pedindo nada, tá tudo indo fácil. Aí fui lá, preciso mais ou menos tanto e tal. O gerente foi lá ver e tal, traz documento tal, que vai estar liberado. Falei, como assim? Não é pouco dinheiro, pensei que não ia liberar. Mas rapidinho, isso não acontece assim, porque isso vai para aprovação. Não, ele não vai ter. Eu falei, ué? Aí eu não tinha mais para onde correr. E aí, 1 mês depois, abri o negócio. Clínica de Beleza e Saúde. 2 meses depois eu separei, deixei a parte da clínica de beleza
e fiquei só com a parte da saúde, clínica de exercício, e o negócio explodiu numa velocidade, foi milagre de Deus, milagre. Veio enchente de 2008, a cidade ficou debaixo d'água, foi em 2008 isso. Aí pensa como eu fiquei, eu era autônomo. Isso foi lembra, novembro de 2008? Eu lembro muito bem. A casa onde eu tinha o negócio pegou água nessa altura, ficou tudo cheio de lama. E eu pensei, e agora? Como é que vai ser dezembro e janeiro? Porque eu dependia dos contratos que eu tinha. Eu dava treino de personal em grupo. Passei dezembro um pouco apertado. Janeiro, gente, foi uma avalanche de pessoas. Uma avalanche sobrenatural de clientes. Foi um salto que eu dei, que logo em seguida eu tive que ampliar. Foi uma coisa assim, sobrenatural. Mas vou dizer uma coisa para vocês, minha mentalidade estava no destino divino. Eu estava usando aquilo como ferramenta para ser usado para o reino de Deus. E ali também como uma ferramenta para o reino de Deus, porque aquele ambiente ali era consagrado, e eu falava de Jesus para as pessoas. E eu colocava aquilo ali como ferramenta para eu poder ter o recurso para servir a Deus. Então aquele negócio não era o centro da minha vida. Aquilo ali era uma ferramenta para eu viver os projetos de Deus. Vou perguntar uma coisa para você. Se alguém chegar para você e perguntar para você quem você é, como é que você se define? Quem é você? Ah, eu sou o fulano, pontinho, pontinho, pontinho. O que você vai falar em seguida? Já parou para pensar nisso? O que te define? Vou dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Talvez alguns aqui pensem o seguinte: ah, é minha profissão. Ah, eu sou fulano, professor, sou o professor tal coisa, eu sou o empresário tal, eu sou o operador tal. Talvez o que te define é a tua profissão. Talvez o que te define eu sou o fulano de Deus, eu sou mãe em tempo integral. Eu sou o fulano, eu sou o Sérgio da Ana Paula. Tudo isso faz parte da sua vida, mas não é isso que te define. Eu quero te dar esse atalho aqui nessa noite. A partir de hoje, em nome de Jesus, o que vai definir você é o seguinte, repita comigo. Fala assim, eu, fulano de tal, o seu nome, fala, sou uma ou um filho, filha de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, se isso que você acabou de falar, isso for trabalhado em você, essa identidade sendo absorvida, sendo enraizada em você, o que te define é ser um filho, uma filha de Deus. Vai começar um processo acelerado de atrair o céu para a terra, de viver os projetos de Deus, os planos de Deus, de uma forma que você nunca viveu antes. O problema é que a nossa identidade ela é muito atacada. E muitas vezes a gente atrapalha. Mas se até hoje não era isso que te definia, e se você tomar isso para você a partir de hoje, quero dizer para você que você vai entrar agora numa nova jornada, porque a tua identidade vai ser cada vez mais transformada, o propósito de Deus na sua vida vai ser resetado, redefinido, e a tua visão vai começar a ampliar. E você vai começar a enxergar as coisas do ponto de vista do céu e não da terra. Sabe por quê? Porque tem um filho e uma filha de Deus em construção contínua aí dentro. E vai só crescer essa construção. Tem situações e áreas que são mais difíceis. É mais desgastante, faz parte, mas não perde o foco não. Continua avançando. Não deixe com que as pessoas, as coisas venham tentar definir a sua vida. Não. Quem define a sua vida é você. E se você tomar a decisão de se viver como filho e filha, aí você vai entender que essa oração vai começar a funcionar cada vez mais potencialmente na sua vida. E você vai começar a ter experiências cada vez mais sobrenaturais. E esse é o próximo aspecto.
Sabe qual é o outro aspecto? Filhos de Deus recebem autoridade espiritual. Diga, filhos de Deus recebem autoridade espiritual. Agora, olha comigo como o que Jesus fala em Mateus 28, 18. Ele começa a falar assim, antes de dar a grande comissão para os seus discípulos, ele fala assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus. Aí ele dá a grande comissão para os discípulos. Agora olha o que ele diz em Lucas 10, 19. Lá ele fala assim, eu lhes dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Essa autoridade que Jesus recebeu e concede a seus filhos, aqueles que são discípulos de Jesus, essa autoridade precisa ser vivida, praticada, colocada em prática. Acontece pelo fato de nós não termos essa identidade de filhos bem definida em nós, bem carimbada na nossa alma. Nós não nos posicionamos com a autoridade que já recebemos. E aí, muitas vezes, apanhamos das circunstâncias. Muitas vezes nos submetemos ao padrão do mundo. Muitas vezes reagimos de forma passiva. Mas recebemos a autoridade, o direito de nos tornarmos filhos de Deus, a autoridade conseguida no mundo espiritual, contra todo, não é contra algum poder do inimigo, é todo o poder do inimigo. Então não há força na terra ou no céu que possa contra Jesus e como consequência em você. Então, em nome de Jesus, se posicione com essa autoridade, só que essa autoridade não vem de qualquer jeito. Não é, Deus, eu caio do céu. Não, não vai, você precisa ter sede. Você precisa desejar. Receba essa autoridade. O homem, a mulher, o ser humano foi feito para governar sobre a criação. E depois, quando entrou o vírus do pecado, e aí Jesus veio, então vem essa autoridade de nós governarmos sobre as trevas. Diga, eu recebi a autoridade para governar sobre as trevas. Tá, então como é que você tem se posicionado? Você tem se posicionado assim, ai Deus, me ajuda. Ou você tem se posicionado com palavra profética? Declarando com autoridade, a autoridade que você já recebeu. Ou em função das pancadas que você tem tomado, você tem ali se deixado arrefecer ou se intimidar. Então, em nome de Jesus, todo espírito de intimidação vai embora agora, em nome de Jesus. Toda cegueira, toda surdez, vai embora agora em nome de Jesus. Diga amém. Então repita comigo, em nome de Jesus. Cegueira espiritual, surdez espiritual, vai embora. Intimidação, medo, te repreendo. Em nome de Jesus, porque meu Deus é maior, Ele é Senhor, sobre tudo e todos, amém? Quem concorda, dê uma salva de palmas para Ele, aleluia! Essa autoridade que os filhos de Deus recebem, e é para você se levantar usando essa autoridade, e para fechar com chave de ouro, filhos de Deus têm sede pelo impossível. Impossível, porque como diz em Mateus 19, 26, para o homem é impossível, mas para Deus, quem é filho de Deus? Para Deus todas as coisas são possíveis. E eu quero declarar aqui, pega essa. Quero declarar aqui, grava essa frase. Para as pessoas naturais, o possível é possível. Mas para os filhos de Deus, o impossível é mais do que uma possibilidade. Para pessoas naturais, o possível é possível. Mas para os filhos de Deus,
o impossível é mais do que uma possibilidade, porque o nosso Pai é Deus do impossível. Amém? Receba essa palavra. O teu Pai é o Deus do impossível. Eu não sei o que você está pensando. O que parece impossível? Deus pode mudar de uma hora para outra. Deus pode botar pessoa, remover pessoa, Deus pode colocar tempo, mudar tempo, Deus pode mudar você. E aquilo que é impossível para você é possível, porque você é filho de um Deus que é além do possível, é um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Eu sei que é difícil para a gente entender isso, mas tem que crer. E se levantar com essa gana, com essa sede. Crescer em sede do sobrenatural. O sobrenatural precisa virar rotina da sua vida. Você, para experimentar isso, precisa orar mais, se posicionar, declarando a palavra. Agora, a palavra é base de tudo, relacionamento com o Espírito também. Por isso que a gente vai entrar nessa campanha, está pegando a ideia? Nós precisamos crescer em disciplinas espirituais, porque esse é o básico, é o fundamento para então crescermos nesse direito que temos como filhos de Deus. Crescermos em colocar a agenda do céu como prioridade, crescermos em caminhar aqui nessa terra não com a mentalidade do mundo, mas caminhando em direção ao destino divino, a nossa vida caminhando em direção às coisas eternas, nós crescendo em autoridade espiritual, nos posicionando, declarando, profetizando, intercedendo, mandando os espíritos malignos embora, se posicionando como quem tem a autoridade que já foi recebida, a gente não usa porque não sabe usar, ou não está acostumado. O fundamento é lá a intimidade com Deus, é oração, é se entregar mais para a obra, é servir a Deus, servir a família espiritual, é avançar, e além, sai do comodismo, sai daquilo que você está acostumado, se abra a possibilidades que você não vê, entenda que Deus tem planos maiores que os teus, que tem caminhos maiores que os teus, e Ele quer revelar, já está reservado no céu, e vai vir para a terra, na medida em que você acredita, e na medida em que você tem sede pelo impossível. Deus é Deus do impossível, e Ele faz muito além daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Amém? Você acredita nisso? Você acredita? Então se levante com autoridade, levanta aí para a gente orar. Em nome